Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021 e hoje começa mais uma campanha em todos os tribunais de justiça do país, que é a campanha Justiça pela Paz em Casa. Este é um movimento encabeçado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, com a adesão de todos os tribunais de justiça do país. O objetivo é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, lei número 11.340/2006, concentrando os esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Iniciado em 2015, o Justiça pela Paz em Casa conta com 3 edições de esforços concentrados por anos. As semanas elas ocorrem no período de março, marcando o Dia Internacional da Mulher, em agosto, por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, e agora em novembro, quando a ONU estabeleceu o dia 25 como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. A campanha Justiça pela Paz em Casa também promove ações interdisciplinares organizadas que objetivam dar visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade para a realidade violenta que as mulheres brasileiras enfrentam. E hoje também é dia de programa Justiça no Ar, mais essa ferramenta de comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá para levar até você mais informação sobre tudo o que acontece no Judiciário do Cuju. Eu sou Fernanda Picanso e quero a sua companhia nesta manhã. Programa Justiça no Ar. Sob o tema O Lar é Temporário, mas o Amor é Eterno, o Programa de Acolhimento Familiar Provisório de Crianças e Adolescentes do município de Santana ficou temporariamente suspenso por conta da gravidade da pandemia da Covid-19. Mas agora, com a ampliação da cobertura vacinal e crescente necessidade de abrigar crianças sob guarda temporária do poder público e as vantagens do acolhimento humanizado em ambiente familiar, a iniciativa foi retomada e esse é o tema da entrevista de hoje, onde vamos conversar com a juíza Larissa Antunes, titular da Vara de Infância e Juventude da comarca de Santana. O nosso jornalista Aloysio Menescal conversou com a magistrada sobre o assunto. Acompanhe. Olá, amigos e seguidores do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu sou Aloysio Menescal, da Assessoria de Comunicação aqui do Tribunal, e hoje nós vamos entrevistar a doutora Larissa Antunes, que é a diretora do Fórum da Comarca de Santana e titular da Vara da Infância e Juventude da mesma comarca. Doutora Larissa, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu queria agradecer a senhora pela sua disponibilidade em participar dessa entrevista. E hoje, só para adiantar o assunto, nós vamos tratar de acolhimento, né? Vamos tratar de crianças e adolescentes que podem participar do programa de acolhimento familiar provisório. Doutora Larissa, a senhora se importaria de explicar para o nosso público exatamente como funciona esse programa e que crianças, qual é a situação dessas crianças e adolescentes que são acolhidas pelo Estado? Bem, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui gravando esse programa e poder esclarecer a população, né? Quando a gente fala de criança e de adolescente, a gente precisa ver que é uma responsabilidade de todos nós, né? Então, que a gente precisa da população para, de fato, atender e garantir os direitos de crianças e de adolescentes. O acolhimento familiar provisório é um serviço, um programa do município de Santana, que pretende acolher crianças ou adolescentes que estejam em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, que precisam ser retiradas da sua família de origem, né, por alguma circunstância, e elas são colocadas em famílias previamente cadastradas por este programa do município, né? Então, na verdade, é uma forma de você retirar a criança da família, onde ela pode estar sofrendo algum tipo de violação de direitos, maus tratos, abuso, e em vez de você colocar numa instituição de acolhimento, que é algo mais impessoal,
menos direto, né, no cuidado com as crianças, você pode colocar numa família acolhedora. Essa família não é parente, né, é uma família que o município conhece através de programa, através de tratamento com psicólogo, com assistente social, e aí essa família recebe essa criança ou esse adolescente, a depender do perfil da família, né? A família pode dizer, olha, eu aceito receber crianças, ou então outras famílias que têm adolescente na família, não, o meu público é adolescente, eu aceito acolher adolescente, porque eu tenho mais experiência com adolescente, enfim. E é sempre provisório, porque quando é necessário o afastamento dessa criança da família, a vara da infância começa um trabalho também de dar o suporte para essa família original, os pais, né, dessa criança, ou a família extensa, os avós, os tios, de forma que ela possa um dia voltar para esta família. E se isso não for possível, a vara da infância também vai dar um outro encaminhamento a essa criança, que é buscar famílias por adoção, né? Que não se confunde com esse trabalho, com esse programa da família acolhedora. Perfeito, doutora. É até importante a senhora explicar essa distinção bem clara entre o acolhimento e a adoção, porque uma pessoa não pode entrar no programa de acolhimento achando que vai adotar, né? Ela pode criar uma expectativa aí que vai ser frustrada. Isso, na verdade, um dos requisitos para você ser cadastrado como família acolhedora é não estar no cadastro de adoção, né? Porque o objetivo, nestes casos, não é iniciar uma convivência com uma criança com o objetivo de adotar. Inclusive, isso é proibido pela lei, né? De que famílias acolhedoras possam adotar as crianças que eles acolheram provisoriamente. Então, é muito importante para as famílias que se interessem em ajudar crianças, ajudar adolescentes, que elas reflitam de verdade, antes de se cadastrar, se elas pretendem, de fato, ajudar provisoriamente uma criança ou se elas têm interesse na adoção, né? Se tiver interesse na adoção, não tem problema nenhum, mas precisa buscar os caminhos para a adoção, que é buscar a vara da infância, se cadastrar, se habilitar, né, para o cadastro de adoção, que é um procedimento simples também, uma visita do assistente social da vara, do psicólogo da vara, juntar documentos pessoais e algumas certidões já habilitam essa pessoa para a adoção, né? Então, é muito importante a família se questionar, nós pretendemos ajudar crianças, ajudar adolescentes em vulnerabilidade por um certo período, não é? Ou nós pretendemos adotar uma criança. E daí, feita essa escolha, tomar um caminho, né? Ou se procurar se cadastrar na família acolhedora, ou procurar se habilitar para a adoção. É muito importante essa diferença. Doutora, e a senhora poderia explicar um pouco quais são os requisitos necessários, né, e a importância de cada um deles para que a pessoa possa efetivamente se candidatar no programa Família Acolhedora? Bem, são bem parecidos também com a adoção, né? A pessoa precisa ter mais do que 21 anos, não precisa ser uma família no sentido tradicional de ser um casal, de ser pessoas casadas, pode ser uma pessoa só, né? Isso para nós já é uma família, hoje é uma família de um núcleo só, né? Unifamiliar. Mais de 21 anos, não ter processos criminais ou civis que envolvam violação de direitos das crianças, residir no município de Santana há mais de 2 anos, trazer o comprovante, né, de residência, apresentar todos os documentos pessoais, se submeter a um estudo técnico, a uma visita da equipe do programa Família Acolhedora, que se compõe de assistente social, de psicólogo, para conhecer a estrutura dessa família, e todos os moradores da casa desta pessoa ou dessa família precisam também concordar com esse acolhimento familiar, né? É algo que precisa ser conversado e todos ali naquele ambiente precisam concordar. Então, são
são requisitos bem simples, né? Não esperamos famílias abastadas, que tenham riquezas, né? Mas famílias que precisem, na verdade, que queiram ajudar, famílias que tenham algum tempo para se dedicar nos cuidados com a criança ou com o adolescente que ele pretende receber. Perfeito, doutora. A senhora poderia, a senhora já lá no início falou um pouco sobre os benefícios de uma criança ser acolhida no ambiente familiar ao invés de institucional, mas existe também um incentivo que eu acho que nós não tocamos ainda em relação a essas famílias que vão receber uma ajuda de custo, né, que a Justiça vai oferecer para que elas, agora nem sei se é a Justiça de fato ou seu município, mas que vai oferecer para que elas possam receber essas crianças e assim até desonerar um pouco a despesa que existe lá no ambiente do institucional. A senhora poderia comentar um pouco sobre como funciona esse incentivo? Sim. Como se trata de um serviço, né, municipal, é o município, os cofres do município, do fundo, eles têm um fundo próprio para isso, que é de auxílio à infância, e a ideia, a previsão legal é que se pague 1/3 do salário mínimo por criança acolhida por mês, né? Se a criança passar menos de um mês, o valor proporcional a esse 1/3, né? Então, se a família recebe 2 crianças, porque às vezes é preciso acolher grupos de irmãos, a família vai receber 2/3 do salário mínimo, né? Se ela recebe 3 crianças, 2 crianças ou um adolescente, e aí já recebe o salário mínimo completo. Justamente para suprir essas necessidades básicas da criança, né? Como alimentação, vestuário, às vezes transporte para a escola, né? Todas as necessidades que uma criança precisa ter, ajudar nas despesas da casa, pagar energia, pagar luz. E, além disso, o município também oferece, né, vai estar à disposição dessa família, dessa criança, todos os outros serviços de assistência social, de saúde, de educação, tratamento de saúde ou psicológico também que ela necessitar, né? A equipe do programa da família acolhedora vai estar acompanhando essa família, essas crianças, durante o período que ela precisar estar lá, em acolhimento. Perfeito, doutora. Eu realmente não sabia. Eu achei que tinha que ter uma prestação de contas e que ia ser muito limitado o uso desse recurso. Mas então é bem amplo, né? A pessoa tem uma liberdade para poder empregar o recurso recebido. Isso, exatamente. É como a gente pode fazer uma comparação com os alimentos, né? Que os pais separados, divorciados, às vezes pagam um para o outro. É para usar com a criança, né? Com as despesas da casa, porque ela faz parte, ela vai fazer parte daquele convívio, né? Ela vai participar do almoço, do jantar, dos momentos de lazer. Então, é para ajudar mesmo nesse custo que a criança vai representar no seio dessa família. Às vezes elas chegam e precisam, inclusive, de roupa, de sapato, que inicialmente às vezes elas levam uma peça, às vezes não conseguem trazer nada de casa, né? Então, são crianças realmente que estão em uma vulnerabilidade social muito, muito preocupante. Quem tiver alguma expectativa ilícita em relação a esse recurso, fique preparado, porque é realmente essencial. Não dá para... As despesas que uma criança consome não são suficientes para sobrar desse dinheiro. Realmente a gente não vê como sobrar, né? Doutora Larissa, e as famílias que se veem não só interessadas, mas aptas dentro desses requisitos, né? Se imaginam, pelo menos a princípio, aptas a participar do programa, como é que elas devem agir? A quem elas devem procurar e contactar? Bem, existe hoje a equipe da família acolhedora de Santana é formada por 3 pessoas, né? A coordenadora do programa, que é a Franci Márcia, e 2 assistentes sociais, a Elizabeth e o Erivelto. Eu posso passar o telefone deles, porque ele está no folder do programa, né? Eles disponibilizaram o telefone
os telefones que eles têm, e procurar essas pessoas, mandar um WhatsApp, né? Às vezes nem sabe ainda se realmente, a pessoa nem sabe ainda se realmente quer aderir, mas se interessou, quer tirar dúvidas, eu sugiro que procure por eles. Quer que eu coloque os telefones deles aqui para gente? Ou você pode colocar depois na imagem. A Francimárcia é o 99145-5090, o Erivelton 99147-9418 e a Elizabeth 98122-6153. São essas 3 pessoas responsáveis por este programa. Se não tiver telefone, se não conseguir ligar, no abrigo municipal de Santana também é possível buscar essas informações, porque eles têm a sede lá. Esse programa hoje está com a sede dentro do abrigo municipal. Perfeito, doutora Larissa. A senhora teria, agora, para finalizar, um recado final para essas famílias que talvez até nem tenham imaginado participar de um programa como esse antes, mas que de repente tenham despertado por essa possibilidade com as suas falas? Bem, eu penso que se a pessoa se tocou, né, surgiu a ideia de ajudar alguém, existem muitas famílias que querem ajudar, mas às vezes não sabem como, não sabem quem procurar, né? Ficam receosas também de entrar num programa municipal, mas não tem nenhum tipo de burocracia que impeça você de ajudar, né? É um programa bem organizado, com pessoas competentes para acolher vocês, para tirar todas as dúvidas, e a minha ideia é que essas pessoas se movimentem mesmo, né, em busca de ajudar a gente para construir a nossa cidade, né, o nosso estado. A gente precisa cuidar da infância, a gente precisa investir na infância e na adolescência, para que quando essa pessoa se torne adulto, a gente não precise penalizar, castigar, não é? Então, fazer a nossa parte com a infância e a adolescência é principalmente dar apoio, dar condições que eles se desenvolvam, que eles estudem, para que a gente possa cobrar depois, né, a responsabilidade que eles vão ter como cidadãos. É isso. Perfeito, doutora Larissa. Muito obrigado pela sua participação. Aos nossos seguidores e amigos do Tribunal de Justiça do Amapá, nos acompanhando aqui, esta foi a doutora Larissa Antunes, que é juíza diretora do Fórum da Comarca de Santana e titular da Vara da Infância e Juventude, também da Comarca de Santana. Doutora Larissa, muito obrigado. Espero que a senhora participe mais vezes aqui do nosso programa. Obrigada, um abraço a todos. O programa Justiça Nova vai fazer um breve intervalo e já a gente já volta com mais informação para você. Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. No período de 29 de novembro a 3 de dezembro de 2021, o programa Justiça Itinerante realizará a 141ª Jornada Fluvial no arquipélago do Bailique, distrito de Macapá. Na ação, serão levados serviços jurisdicionais e de cidadania à população que mora no arquipélago, localizado a cerca de 180 quilômetros de Macapá. Nesta edição, o Conselho Nacional de Justiça participará da Jornada Fluvial com o projeto Justiça Itinerante e Direitos Humanos, alinhando-se e contribuindo com o programa do TEJAP ao levar prestação jurisdicional e cidadania até as comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Haverá ainda a participação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como dos tradicionais parceiros que, ao longo dos 25 anos do programa Justiça Itinerante, têm contribuído com esta ação. Justiça Itinerante, uma prática para garantir direitos fundamentais a todos. Programa Justiça no Ar.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 22 de novembro de 2021. E olha só, o final de ano está chegando e esse climinha gostoso de Natal também está já chegando na nossa cidade. Árvores de Natal, decorações já estão em toda a cidade. E para falar sobre esse climinha e falar um pouco sobre esse tempo natalino, nós vamos fazer uma entrevista com o maestro Flávio Santos, ele que é autor da composição de Natal, composição Natal, Momento Especial, o Jingle de Natal do Coral do Tribunal de Justiça do Amapá. Quero te convidar para acompanhar essa entrevista. Olá, amigos e seguidores do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu sou a Luísa Menescal, da Assessoria de Comunicação aqui do Tribunal de Justiça, e hoje vamos entrevistar para o programa Justiça no Ar o maestro Flávio Almeida Santos. Nascido em Paranaguá, no Paraná, em 63, atua desde 1980 no ramo musical, tornou-se conhecido como compositor, produtor, pianista, arranjador e maestro. Flávio é formado em música, com bacharelado em piano e mestrado em composição pela Universidade Estadual de Santa Catarina. E ele foi regente do Coral Jovem do Instituto Adventista de Ensino durante a década de 80. Também foi diretor do Conservatório Adventista Musical de Taquara, regente da Orquestra do Instituto Adventista de Ensino, e o maestro também já foi diretor do Grupo Musical Uniarte e do Departamento de Música de A Voz da Profecia. Atuou junto ao Quarteto Arautos do Rei como diretor musical e pianista, cargo que também exerceu junto ao Coral Jovem do Rio de Janeiro. Em 2002 foi produtor musical da TV Novo Tempo. Maestro Flávio, seja muito bem-vindo. Espero que essa não seja a única oportunidade, espero que tenhamos outras. Mas inicialmente, para iniciar esse bate-papo, eu queria saber de que forma a música entrou na vida do senhor, né? E por meio de que influências pessoais e até profissionais que o senhor poderia citar agora. Bom, é um privilégio estar aqui no seu programa, nesse programa as pessoas que acompanham, né, as notícias, as informações do tribunal. E a minha família era muito musical, assim, meu pai, ele tinha um acordeon, a minha mãe, ela trocou a herança dela, ela tinha um fusquinha, ela vendeu o fusquinha e comprou um piano, que o sonho dela era ter um piano. Diz minha mãe que quando eu tinha meus 2 anos, eu encontrei um piano e comecei a tocar, e aí uma pessoa que estava vendo falou, ele vai ser pianista. Os meus pais me colocaram bem cedo para o estudo de piano, né? E eu fui tomando gosto, e quando vi lá pela adolescência já tocava na igreja, tinha os grupos musicais na escola, participava dos concursos, né, de festival de talentos, tinha muito onde eu estudava, né? E a gente foi gradualmente se envolvendo com a música. E eu atribuo especialmente à minha família e o ambiente da igreja. As igrejas também, elas proporcionam muito essa questão dos corais, das orquestras, né? E foi o meu caso. E foi por meio da igreja que essa questão da abordagem pelo ramo da regência e da composição de hinos se afirmou dentro da sua carreira? Veja bem, grande parte da minha carreira musical foi na igreja. Mas eu também trabalhei nessa área cultural em escolas. E especialmente quando você falou Grupo Uniarte, o Grupo Uniarte pertencia à Universidade de Santo Amaro. Eu fui coordenador cultural nesse período lá, e eu te digo assim que a minha atuação como músico, ela se deu nesses 2 caminhos, na igreja e na educação, na pedagogia. Foi em paralelo esse tempo todo. Eu tive muitos alunos, inclusive recentemente eu preparei 3 alunos de piano que entraram em primeiro lugar, primeiro e segundo num ano, depois um outro aluno entrou novamente em primeiro, na Universidade Estadual de Santa Catarina. E, inclusive, um deles agora está se preparando para fazer mestrado fora no exterior. Então, eu tenho, assim, o grato orgulho de ter preparado, assim, pianistas com alta habilidade, né? Assim, eles tocam muito bem e do ramo clássico. Então, foi um privilégio de eu ter trabalhado também nessa área pedagógica. Até sobre piano, uma observação, eu sou apaixonado por piano, mas por olhar, por escutar. Mas eu sou
um analfabeto completo musicalmente falando, mas adoro os filmes, desde o Tyrone Power, eu acho que é Melodia Imortal. Sim, sim. Tem um filme também do... acho que é A Lenda de 1900. A Legenda do Piano do Mar, né? Exato, eu acho que o título original é a Lenda de 1900, alguma coisa assim. Né? É o pianista. A Lenda do Pianista do Mar virou em português. Aquele filme também é fantástico. Que ele não teve coragem, ele nasceu no navio e ficou no navio a vida toda. Exato. Inclusive esse filme, a música é de Ennio Morricone, inclusive... Não sabia que era dele. E o diretor é o mesmo do Cinema Paradiso, o Giuseppe Tornatore. E esse filme é um clássico. Eu comprei essa trilha quando saiu, e eu vou te dizer, custou R$70 na época. R$70 hoje seria quase uns 200, né? Quando saiu esse filme. E é um filme assim, muito sentimental, assim, para quem gosta de música e para quem é músico, ele assim toca a gente, né? É uma história muito bonita, né? De uma pessoa que se dedicou à música, que fez escolha pela música, né? Eu acho fantástico aquele filme. Eu assisti, devo ter assistido umas 6 vezes no mínimo. Que bacana. Mas infelizmente nunca tive a chance, né? Talvez. Mas você já tentou tocar um pouquinho? Tirando aquele barata na careca do vovô, eu não consigo sair dali, não. E você toca algum outro instrumento? Absolutamente nada, eu sou só um apreciador mesmo. Você sabe que o piano, não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu vou só dar um detalhezinho para você pensar. Diferente do violão, que você tem as posições e você usa a mão e você praticamente faz a mesma coisa, o piano tem um detalhe que é essa independência de uma mão com a outra. E normalmente a gente escreve com uma mão e essa outra mão é só auxiliar. Mas no piano não, no piano essa mão ela tem um protagonismo semelhante a essa. E aí você desde de menino, quando você começa o treinamento, você desenvolve o uso dessa mão como se fosse a mesma coisa, como se as duas mãos tivessem... O pianista vira ambidestro. Ele vira. E aí isso desenvolve, porque um lado do cérebro controla uma mão, o outro a outra. Então, e como tem que fazer junto, você desenvolve dentro da sua estrutura neural um canal de comunicação diferente. Então, os músicos, eles geralmente são melhores motoristas, porque eles têm um tipo de treino cerebral, entende? E tem várias coisas que são diferentes no cérebro do pianista. E ele é multitarefa. Então, assim, porque você está tocando, você não tem como dar atenção às duas mãos. Então, você tem que uma das mãos, ela fica sendo controlada pelo inconsciente. Quando a gente fala do inconsciente, é assim, quando você dirige, logo que você aprende, você tem dificuldade de passar as marchas. Mas depois chega uma hora que você passa as marchas nem pensando, né? Verdade. Então, o pianista é isso. E isso é muito bom para a vida, para uma série de coisas, né? Não há dúvida, com certeza. Então, se você, mesmo depois com idade, assim, não tenho mais jeito, aos pouquinhos você consegue desenvolver essa habilidade. É meu plano para aposentadoria, é aprender música. Mas pode começar desde já. Voltando aqui ao objeto da nossa entrevista, eu queria só perguntar para o senhor, assim, do ponto de vista mais, eu não sei se é técnico ou acadêmico, mas o que distinguiria o hino, né, que é, no caso, nós já vamos tratar daquele que o senhor produziu agora, né, pro jingle de Natal aqui, o momento especial, Natal, momento especial. O que distingue o hino de outros tipos de composições musicais? E ele toca de alguma maneira diferente as pessoas que estão escutando? Tá, são duas perguntas. Isso. Veja bem, esse hino, ele foi feito, chama Momento Especial. Ele foi feito especialmente para o coral do tribunal e para o Amapá. Então, a letra dele, ela fala sobre o Natal, fala sobre o motivo do Natal, né? A gente no Natal comemora o nascimento de Jesus, mas ele também fala de iluminar através do amor, através da paz, a gente tocar, e na letra fala inspirar o Amapá. Então ela tem essa característica que distingue. Além disso, no final, o Tribunal de Justiça deseja um Feliz Natal. Então esse é o que distingue das músicas de Natal, porque é uma música feita para o tribunal
e a música se torna um presente do tribunal para as pessoas. A música, como música, ela tem um estilo semelhante às músicas de Natal. Ela é uma música alegre, é uma música de fácil aprendizado, né? Natal, Natal, momento especial. Ela lembra, mas ela não é uma cópia, mas ela lembra essas músicas de Natal que a gente está acostumado a ouvir nesse período. E se você perceber, geralmente são raras músicas novas de Natal, todo ano repete as mesmas. Verdade. Então a proposta é uma música nova, que seja nesse espírito alegre, esse espírito festivo, né? Mas com esse diferencial da letra, que é uma letra regional. Quem escuta a música sabe que essa música foi feita para o povo do Amapá, para você que está assistindo aí esse nosso programa. Perfeito. E do ponto de vista de como ela toca a pessoa, o que distingue de uma maneira geral, fora da letra específica que o senhor pôs aqui, de que forma a música, no formato de hino, no formato de um jingle natalino, que forma estrutural isso se distingue do restante do que a gente escuta? Tá. Tem algo que possa ser? A gente hoje tem, nas músicas de Natal, a gente tem aquelas músicas que são conhecidas, que num certo sentido elas não são mais novidade pra gente. Então, por exemplo, se você é Tudo é Paz, ou então você pega Jingle Bells, Jingle, tem várias, né? Então é Natal, e tantas essas músicas. O que acontece? Todo filme, toda novela, toda história, ela vai perdendo a sua força conforme você vai repetindo. É como uma comida também. Se você come a mesma sobremesa toda refeição, aquele pudim, aquele bolo especial, aquele sorvete, ele deixa de ter aquela característica especial. Então, na minha visão, musicalmente, ela é algo novo para o repertório. Então, nesse sentido, chama atenção, mas ao mesmo tempo ela tem elementos que dá para se classificar como uma música natalina, que é esse ar festivo que eu falei agora há pouco, né? Esse ar alegre. E o ritmo dela, ela é em 6/8. Tudo é paz. É o mesmo ritmo do Tudo é Paz, né? Só que Natal, é como se fosse uma valsa, mas não é bem valsa. É uma música saltitante, alegre. Entendi. E é uma coisa que está sendo necessária nesse momento, um pouco Sim. mais de alegria, né? É até um ponto que eu ia tocar aqui, que a sua participação vai ser crucial nas comemorações natalinas aqui do Amapá e da Justiça, uma vez que esse ano nós não vamos ter a cantata tradicional, mas como presente ao povo do Amapá, a Justiça e o Senhor estão juntos aqui dentro dessa empreitada aqui com o nosso Coral da Justiça, não é isso? Isso. A gente, por causa da pandemia, os corais todos pararam. Inclusive, eu estou olhando o teu óculos, eu fiquei com inveja dele. Eu, como maestro, precisava ter um óculos igual ao seu. Porque quando a gente rege um coro, você tem todos os coristas cantando em sua direção. E você sabe que o som, nada mais que são as ondas sonoras, é o ar que vai em direção, no caso, em direção ao maestro. Então, no início da pandemia, alguns maestros, inclusive do coral de São Paulo, a maestrina, ela faleceu porque ela teve Covid. E a razão maior foi o próprio ensaio. Então, por causa disso, os corais eles pararam. E diferente de outras atividades, o coral realmente parou e agora está voltando, mas assim, de uma forma muito tímida. Então, o que a gente imaginou? Essa música foi feita 2 anos atrás, antes da pandemia, só a música do coro, né? Só o hino mesmo, né? Mas sempre, todo ano, tem as luzes, né? Tem toda uma comemoração que o tribunal faz, né? Junto com a cantata. E então se imaginou uma abertura musical que incorpora elementos dessa música, e ao final de 4 minutos, que tem as luzes, né? A gente entra com essa música especial. Para traduzir para você que está assistindo aqui, sabe quando você inicia os temas de abertura de filme?
Geralmente os temas de abertura eles têm elementos das trilhas e das passagens do filme. E aí a abertura de ópera também tem isso, você tem pequenos elementos que você mescla e depois a música começa. Nós fizemos a mesma coisa, então eu pego alguns temas do hino num momento especial e apresento antes. E eu mesclo com algumas musiquinhas de Natal e eu mesclo junto. A gente fala isso, é como se fosse um contraponto. Você tem uma melodia e uma outra simultaneamente. Então, esse trabalho musical que a gente está fazendo agora, que eu posso dizer que é uma composição, mas tecnicamente a gente chama de abertura, é uma abertura musical. Ela tem 2 minutos que são um pouco mais reflexivos, depois ela tem 2 minutos bem alegres, e aí a partir do 4º minuto até quase 7, das 6h40, a música toda, né? Aí é onde o coral canta. E aí, falando em pandemia, a gente teve uma ideia, na verdade a ideia não foi minha, a ideia foi do tribunal, de gravar o coro, porque como o coro não pode se apresentar, e aí como gravar o coro todo de uma vez? Então nós inclusive foi nessa sala, nós fizemos grupos de 3 cantores, eu trouxe um equipamento especial, e a gente, todo mundo, eu com máscara, mas os cantores não, né? E aí a gente gravou voz por voz, assim, de 3 em 3. Então eu fui montando os canais, a gente chama de pistas, né? E aí depois eu somo tudo, e aí a gente terá no dia, e não só no dia, são alguns dias, né, que vai ser apresentado, né? A gente terá a participação do coral de uma forma virtual. Mas foi muito bom porque o coral voltou aos seus ensaios, né, e tem um objetivo. E porque tudo tinha parado, e isso é um motivo de alegria, todos vacinados, é claro, né? Então eu penso que para o coral foi um elemento motivador, e vai ser bom também para o público, né? Porque até agora nós passamos 2 anos sem cultura, sem atividade, sem nada, né? A carência pela música, pela cultura, pelo filme, pela toda a manifestação artística é muito grande, né? A gente não imagina o quanto isso faz falta. Com certeza. E a cultura, assim, ela é não vou tentar ser poético não, mas ela alimenta a gente de outras maneiras, né? Que às Exatamente. vezes não tem substituto. Exatamente. Qualquer elemento artístico, ela nos leva para um outro estado de espírito e na verdade a arte ela nos faz sonhar, ela nos dá um objetivo de vida também. O coral, por exemplo, socialmente, para as pessoas, e já tem estudos sobre isso, que mostram que as pessoas, elas, digamos, um coral que é feito numa empresa, pelo envolvimento, pelo cantar junto, por esse envolvimento social, isso reflete depois no trabalho. As pessoas elas têm mais afinidade, mesmo nos setores diferentes, há uma sinergia maior. É como o futebol também, né? Você às vezes tem o futebol do pessoal do trabalho, né? E claro que às vezes tem a competição, né? Mas às vezes tem a amizade também. Depende do espírito da pessoa. Mas o coral, ele, não só o coral, todo tipo de manifestação cultural em que você está envolvido, ele traz um benefício muito grande para você. Ele te ajuda a esquecer os problemas, ele te dá um outro objetivo na vida, que nem eu falei agora há pouco, né? E dá uma sensação de alegria, de satisfação, de realização. E ainda há uma sinergia, se não me engano o senhor falou sobre a letra tratando de luz. Sim. Né? Ainda há uma sinergia entre ela e o momento em que vai haver o acender das luzes de Natal aqui, né? Tudo tem uma combinação muito estreita, não é isso? Eu estou evitando de falar muito como vai ser para ser surpresa. Desculpa. Se eu digo exatamente o que vai acontecer, as pessoas já vão lá com uma espécie de preconceito, né? Então eu estou falando sem tirar o elemento de surpresa. Tá certo, me perdoe aí. Não, tranquilo. E, maestro, qual é a sua expectativa em relação à recepção do público
de fato, como o senhor espera que essa música se torne parte do Natal do amapaense? Veja bem, eu fiquei extremamente surpreso ontem com a recepção dos próprios coralistas. A gente marcou num dia de feriado, na parte da manhã, e normalmente eu lido com cantores, você marcar num dia de feriado, no período da manhã, as pessoas, no feriado, eles têm outros planos, né? Mas eu percebi assim um espírito de muita garra, de muita alegria, de muito prazer de estar aqui participando disso. E na própria gravação, assim, os cantores, né? Você sabe, vocês que estão assistindo, o coral do tribunal ele é composto de pessoas que trabalham aqui, mas também tem alguns amigos, alguns voluntários e ex-servidores também. Então, e tem várias faixas etárias, né? Então, na minha visão, é claro que é o Coruja falando do filhote, né? Mas na minha visão, é assim, por esse feedback que eu tive dos cantores, eu tenho a impressão que essa música apresentada no Natal, nesses dias, ela vai ter uma recepção boa entre as pessoas. E lembrando que a gente agora que está voltando para os eventos, esse vai ser um evento gratuito que vai acontecer todas as noites, né? Aqui, eu tenho a sensação que vai, da mesma forma que, sabe aqueles fogos que tem na virada do ano, e a gente tem algumas atividades culturais que acontecem todo ano, isso vai fazer parte da nossa herança cultural, né, do Amapá. Essa música especial que o tribunal investiu e proporcionou ao coral para que tivesse esse momento de celebração nessa pós-pandemia, né? Então, assim, apesar desse período complicado, a gente ainda tem esperança. E a música, eu acho que ela vai ter um significado grande exatamente pelo momento que a gente está vivendo. É a volta dos corais, a volta dos shows, dos programas, das celebrações, das festas, dos encontros, né? Então, eu imagino assim que ela vai ter um significado muito grande para o povo do Amapá, para aquelas pessoas que já nos outros anos, eu até vi no YouTube, né, lotava, né, quando tinha aquelas cantatas, eu via lá, tipo, eu até tenho medo de falar, porque na televisão você não tem como contar, mas pelo menos umas 4, 5 mil pessoas, né, ou mais, eu não sei. Por aí, que eu me lembro é por aí, em torno de 4 mil a última vez, se não me engano. Exatamente, então assim, essas pessoas, elas vão assim, vai ser um momento de muita alegria, muita felicidade quando essa música tocar e as coisas, e as surpresas, né, que a gente está falando, elas se tornarem realidade. Maestro Flávio Santos, eu desejo muito sucesso com essa apresentação, né, e que se torne de fato uma nova tradição aqui no estado do Amapá, mesmo quando voltar a ser um evento presencial e principalmente quando voltar a ser um evento presencial a nossa cantata natalina, e que permaneça integrando aí o repertório do coral por muitos e muitos anos, né? Se firme efetivamente como uma tradição. O senhor tem algum recado para dar para quem vai assistir, vai escutar? Eu queria primeiro agradecer ao tribunal por essa visão, através do seu presidente e os outros diretores e todas as pessoas envolvidas com o coral, essa oportunidade de que eu possa escrever. Eu queria também detalhar que esse projeto não foi feito sozinho. Eu me cerquei de bons músicos, bons cantores, e a gente vai ter um resultado assim com uma qualidade muito boa, somadas com as vozes do coral, e assim, eu tenho certeza que o resultado, do ponto de vista técnico, vai ser muito gratificante. E eu agradeço você que faz parte aqui dessa comunidade, dessa cidade, que prestigie esses eventos e divulguem. Quando sair, divulguem, porque vai ser alguns dias, né? Tragam seus parentes, seus amigos para assistir essa apresentação, que agora há pouco a gente estava falando que vai ser de muito carinho, feito especialmente para o povo do Amapá. Perfeito. Esse foi o maestro Flávio Santos, que é formado em música, bacharel em piano, mestre em composição pela UDESC, e que veio fazer a sua parte para poder abrilhantar um pouco mais o Natal, né, que tem sido tão difícil desde o ano passado, mas esse ano
ele vai brilhar um pouco mais com a ajuda do maestro. Muito obrigado, maestro. Obrigado, Luiz. E não esquece, estudar piano. Tá certo. O programa Justiça no Ar desta segunda-feira vai ficando por aqui. Lembrando que esse programa é mais uma ferramenta de comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá para levar até você informações do Judiciário do Cuju. O programa Justiça no Ar tem como direção-geral Bernadette Farias, na direção do estúdio Flávio Lacerda, na apresentação eu, Fernanda Picanso, e na reportagem Aloysio Menescal. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima segunda-feira. Até mais. Programa Justiça no Ar.